Estamos gravando. Bom dia, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão assistindo esta conversa sobre o livro A Busca de Santidade. Isso é para nós a nossa 10ª conversa sobre o conteúdo deste livro. E agora estamos entrando na reta final. Agora temos mais 2 conversas ainda para frente, mas estamos até encerrando. Estamos encerrando com algumas questões altamente práticas. Nós temos sondado a própria palavra de Deus, falando sobre como o Espírito Santo está nos transformando, o que deveria ser a nossa resposta a esta transformação. E esta semana estamos conversando sobre algumas posturas práticas. Vocês que estão até nos acompanhando nesta conversa, espero que você esteja acompanhando com sua própria leitura do livro A Busca de Santidade ou aproveitando os guias de estudo, vocês vão notar que esta semana estamos até com 2 capítulos de conteúdo. Um capítulo trata da questão de deixar as suas emoções ser guiadas pela sua razão, informado pela palavra de Deus, e não deixa a sua vontade ser guiada pelas suas emoções. O capítulo 14 trata a questão de desenvolver os hábitos da santidade. Então, 2 assuntos extremamente práticos, importantes para cada cristão, cada pastor, cada missionário, e certamente qualquer obreiro na obra do Senhor. E para nos ajudar e facilitar a nossa conversa, hoje de manhã, eu vou passar a palavra para o pastor Carlos Alberto e vou pedir para ele fazer uma breve introdução à sua pessoa, introduzir os outros pastores e diáconos e irmãos que estão participando nesta conversa. E o pastor Carlos vai nos ajudar, facilitando a conversa sobre capítulos 13 e 14 do livro A Busca de Santidade. Pastor Carlos, tu tens a palavra. Muito bom dia para ti. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contemplando os nossos corações, que nós agradeçamos a Ele por mais esse dia que Ele nos concede de vida. Sou o missionário Carlos, trabalhei durante 9 anos na cidade de Milagres do Ceará, pastoreando a igreja, junto com a minha esposa, a missionária Elza, meu filho André. Pertenço à primeira igreja batista em Guaianazes, cujo meu pastor é o pastor Atílio Cruz Neto. E nós fizemos uma tríplice parceria na época, né? Com a nossa igreja nos mantendo, a igreja Framboyant do Rio, cujo pastor é o pastor da primeira igreja do Rio. Ele é a mãe daquela igreja em Milagres, que é o pastor Sandro, e junto com a parceria com Missões Nacionais. Sou grato a Deus pelos anos que passamos ali e ainda continuamos dando um suporte aos nossos amados irmãos lá. Então, gostaria inicialmente que cada um dos nossos irmãos pudessem se apresentar. Vamos começar aqui, que está na minha tela aqui, com o pastor Marcelinho. Ele pode se apresentar, por gentileza. A graça e a paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Marcelo, mais conhecido como pastor Marcelinho. Sou pastor da primeira igreja batista aqui em Cajubi, em São Paulo. Missionário da Junta de Missões Nacionais, plantando igreja aqui na região norte do estado de São Paulo. Amém. Pastor Francisco Pontes, por favor. Graça e paz, amados irmãos. É um prazer novamente estar aqui. Eu estou aqui no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, Ceará, Congregação Batista Pão da Vida. O pastor Francimar está à frente, eu estou auxiliando ele aqui. É um bairro muito grande, 15 mil pessoas, e com uma carência enorme
E desde já eu peço que vocês estejam orando por esse trabalho e que a ação missionária em nosso coração possa estar ardendo para que estejamos desejosos mesmo de levar avante esse trabalho. Aliás, nós estamos, né? Estamos orando de dia e de noite para que nós possamos, assim, após essa pandemia, fazer que esse trabalho siga avante. Esse é sempre o nosso lema, né? Vamos avançar, em nome de Jesus. Amém. Irmão Regilânio, por favor. Bom dia a todos, bom dia, pastor Carlos. Meu nome é José Regilânio, congrego na Primeira Igreja Batista da Convenção aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Eu ajudo os irmãos do corpo diaconal da igreja, como também na EBD, e naquilo que sempre há necessidade também para os amados. Amém. Pastor Francimar está aí? Sim, presente. Graças a Deus. Quanta bênção aí. Muito bem. Estou bem acompanhado hoje aqui pela minha princesa caçula, Alice. Eu sou o pastor Francimário. Sou pastor aqui na Igreja Batista Manancial, em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. É um privilégio poder estar com os irmãos nesta manhã. Certamente será um tempo muito especial de aprendizado na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Bom, queridos, hoje a nossa conversa também ela vai fluir no sentido da santidade. E ela traz também um conceito sobre a nossa vontade em relação à santidade. Aquilo que é o desejo do nosso coração, aquilo que permeia a nossa mente, aquilo que, na verdade, nos conduz para uma análise pessoal, né, daquilo que pensamos. Eu quero crer que, muitas vezes, é muito simples, dentro da igreja, nós sermos considerados pessoas, talvez, que sejam mais trabalhadas pelo Espírito de Deus, na nossa forma de agir, na nossa forma de se comportar, mas eu quero pensar que a grande virtude do crente, ele não é quando ele está na comunhão, na congregação junto dos santos, mas quando ele está só. Porque aí só Deus sabe do coração dele, só Deus sabe das atitudes dele, só Deus é quem sabe daquilo que permeia o seu coração e daquilo que ele faz. Então, muitas vezes a vontade que escolhe ceder à tentação é aquela de não dizer não. E muitas vezes, quando você está só, você se sente mais à vontade, porque você não está, talvez, sendo olhado ou vigiado, mas Deus, com seus olhos atentos, está nos vendo. Então, hoje, para nós, vai ser um desafio muito pessoal, eu creio, que para mim foi, na leitura, né, desse capítulo 13 e do 14 aqui, quando nós se autoconfrontamos entre nossa ação, a nossa mente, o nosso desejo, a nossa volúpia, aquilo que está contido dentro de nós realmente, e falamos para Deus, será que eu estou realmente me santificando, fazendo a tua vontade, ou eu estou querendo fazer a minha vontade para me santificar? Então, nós estamos aqui hoje para trabalhar isso, e eu creio que Deus vai nos abençoar com, né, com a leitura que iremos fazer dos versículos que estaremos vendo aqui e com aquilo que ouviremos de cada um dos amados pastores e líderes aqui. Então, vou aproveitar esse momento que o pastor Francimário está aí conosco. Como nós temos aqui alguns versículos, então eu fiz assim, pastor Francimário vai ler Romanos 6, 19, junto com Romanos 12, 2. O pastor Francisco Pontes irá, em seguida, ler Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. E o pastor Marcelinho irá ler Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. E descreverem a nossa responsabilidade sobre a razão das nossas emoções e das nossas vontades
em relação a esses versículos, né? E cada um de nós teremos aí 2 minutos ou 3 minutos para que todos possam, assim, ter um tempo hábil para discorrer. Pastor Francimário, por favor. Obrigado, pastor Carlos. Eu quero fazer a leitura de Romanos 6,19, que diz assim: uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. 3 palavras importantes que nós precisamos considerar aqui, baseado em tudo que nós já falamos, é a emoção, a razão e a vontade. Nós precisamos compreender que, ao escrever na igreja de Roma, aqueles irmãos romanos, ele fala aqui de uma forma muito clara, ele usa como exemplo a questão da escravidão, o que de fato é uma realidade. A escravidão, ela tem como objetivo a destruir a pessoa, uma vez que ela é dirigida pelo pecado em si. Então, veja, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós saímos do domínio das trevas, deixamos de ser escravos do pecado e agora somos escravos de Cristo Jesus. Então, o pecado ele não deve, como Romanos 6,14 vai dizer, o pecado ele não deve ter mais o domínio sobre as nossas vidas, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos em Cristo Jesus. E isso torna tudo diferente. Uma outra coisa que nós não podemos perder de vista, meus irmãos, é a ação do Espírito Santo atuando diretamente na vida dessa pessoa que agora tem Cristo Jesus como Senhor. Isso faz toda a diferença. Eu tenho responsabilidade em me santificar, mas isso só é possível à medida que o Espírito Santo esteja habitando em mim e eu me deixe ser guiado por ele a cada dia da minha vida. Romanos, em contrapartida, Romanos capítulo 12, e o versículo 2, que eu quero fazer aí na leitura, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu estou tendo aqui um fundo aqui sonoro, né? Muito bem, mas faz parte aqui da... A minha pequena está interagindo. Então, veja, meus irmãos. Efeitos especiais. É benção. Quando Paulo diz aqui aos irmãos em Roma, não imitem, isso tem a ver com a minha responsabilidade. Não imitar, não viver mais debaixo daquele sistema anterior de pecado, em que eu tinha prazer no pecado e vivia e era alimentado pelo pecado diariamente na minha vida. Mas aqui ele nos chama a atenção dizendo, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus. Então eu preciso deixar a palavra de Deus agir no meu coração e me transformar a cada dia, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, isso, meus irmãos, só fechando a linha de raciocínio, isso só é possível ser desfrutado uma vez que eu tenho Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Segundo, eu já não sou mais e não estou mais debaixo da escravidão do pecado. Terceiro, eu agora estou vivendo por novos valores e os valores estão na palavra de Deus. Então, a minha vida agora não é mais guiada por este mundo, mas é guiada especificamente pela palavra de Deus. Isso se torna o diferencial da nossa vida. É isso, pastor Carlos. Obrigado. Amém. Queria só fazer um contraponto que o Dr. John Howard disse que o termo coração, como nós vemos na Bíblia, ele geralmente denota as faculdades da alma, né? Aquilo que sentimos, tanto para a questão do bem como para o mal. Então, mente, as emoções, as suas consequências e a vontade. E isso foi muito bem colocado, porque todas essas faculdades foram implantadas na nossa alma do homem
na criação por Deus como algo perfeito, mas ela foi corrompida ali no Jardim do Éden e nós acabamos perdendo esse senso, que eu diria, de responsabilidade e de obediência a Deus. E dando sequência aqui, o pastor Francisco Ponte pode também trazer a sua meditação aí sobre Colossenses 3, capítulo 1 e 2. Por favor, pastor Francisco Ponte, tem a palavra. Muito bem, querido. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu achei muito interessante, comparando uma tradução com outra, eu não vou citar a tradução, né? Eu li na NVI, mas a outra tradução coloca numa condicional, ok? Diz assim, a questão da santidade, né? Em outra tradução, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Então, na NVI diz, portanto, já que vocês ressuscitaram, e Paulo está falando aqui no capítulo 3, que nós mortificamos a nossa carne, devemos matar o nosso desejo, né, pecaminoso, e em busca dessa santidade, desse processo que nós estamos passando no presente momento, para atingirmos a glória eterna, né, purificados completamente. E Paulo, ele é enfático, né? Vocês já ressuscitaram com Cristo. Então, procurem as coisas do alto, as coisas de Deus, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Somos seres morais, portanto, as nossas faculdades, né, como vontade, emoções e intelecto, embora nós tenhamos sido criados perfeitos, mas perdemos a condição da perfeição. E essas faculdades, elas sofrem hoje devido à nossa natureza pecaminosa. Não podemos deixar que as emoções elas tomem conta da nossa razão. E nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso que, ainda no versículo 2, Paulo diz aqui em Colossenses 3, 1 e 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, ele repete, e não nas coisas terrenas. Nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. E a nossa vontade sobreponha as nossas emoções. E só assim venceremos o pecado, pois temos o livre-arbítrio. Que nós possamos escolher as coisas do alto, pensando sempre nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que o nosso livre-arbítrio seja sempre escolher as coisas de Deus através da leitura da palavra de Deus. Só podemos nos santificar, só podemos ser santos, só podemos buscar a santidade se nós matarmos as emoções pecaminosas e dar lugar ao racional que está na palavra de Deus. A importância da palavra de Deus nesse processo é fundamental. Então, meus queridos, que nós que já ressuscitamos em Cristo Jesus, eu me lembro do pastor Edson Queiroz pregando em Gálatas 2:20, né? Ele diz, já ressuscitei. Eu fui para a cruz, eu estou na cruz. Eu aqui na cruz. Aí, oi, Madalena, né? Aquele jeitão dele, eu ouvi uma mensagem dele há muitos anos atrás, e ele dizendo, já estou ressuscitado, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa é a exortação que Jerry Bridges nos dá no seu livro A Busca da Santidade. Vamos lá, vamos em frente, olhando sempre para o alto, em busca Amém. de Deus. Amém. Pastor Marcelo, por favor,
Tiago 4, de 7 a 8, suas considerações. O texto aqui, que diz assim, em Tiago 4, versículo 7 a 8. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Chegue perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Bom, aqui Tiago ele traz uma conexão para nós que o nosso coração é enganoso. O coração do homem, ele é enganoso. Desde lá do Jardim do Éden, enganado por Satanás. Já em Efésios, capítulo 4, versículo 27, diz assim: não dê lugar ao diabo. Nós sabemos que Satanás veio para matar, roubar, destruir. E ele vai usar de todas as formas possíveis, imaginários e necessários para destruir a perfeição daquilo que Cristo fez na cruz, morrendo na cruz por nós. Ele vai trabalhar, ele vai agir e vai colocar as suas mãos para quê? Para destruir, para tirar cada um de nós do foco que é Cristo. E nós precisamos deixar Deus trabalhar. E aqui no versículo 8 ele continua falando para nós, chegarmos perto a Deus, buscar em Deus, deixar Deus trabalhar na nossa vida, nos alimentar. Na realidade, nós precisamos do alimento básico diário para cada um de nós podermos sobreviver. E qual é esse alimento básico que nós precisamos? É a palavra de Deus. É nos alimentarmos da palavra de Deus, para que, quando vir a ação de Satanás, né, existe algumas coisas que Satanás caiu pelo orgulho. E nós, homens, nós somos orgulhosos também. E se nós deixarmos o orgulho entrar no nosso coração, nós vamos cair também. Por isso que nós precisamos entender e compreender que o nosso coração, ele é falho e enganoso. E precisamos deixar Deus entrar no nosso coração e agir no nosso coração de uma forma completa, que não deixe espaço, nem 1 milímetro, para que o diabo venha a agir na nossa vida. Amém. Você que nos ouve, glorifico a Deus pela sua vida, preste bem atenção naquilo que está sendo colocado aqui, porque quando nós olhamos para a criação do homem, lá em Gênesis, nós vemos que Deus criou com toda a perfeição as nossas emoções, a nossa vontade, né? Elas eram harmônicas, elas tinham um endereço certo, elas tinham a presença certa do Senhor ali, mas essa razão que liberou o caminho para entender a vontade de Deus, né? Essa vontade humana que foi consentida pela vontade de Deus nas nossas emoções. Mas o que nós precisamos estar atento e o que nós estamos discorrendo é justamente isso. A entrada do pecado na alma do homem, essas 3 faculdades começaram a trabalhar com propósitos cruzados. Elas começaram a inverter os seus papéis. Então, é por isso que a vontade tornou-se teimosa e rebelde. E ela não consentirá naquilo que a razão sabe que seja a vontade de Deus. Por mais que talvez nós tentemos, nós temos que estar sempre debaixo da vontade de Deus, sempre procurando evitar o máximo, né, para a nossa vida, fazermos aquilo que talvez entendamos como certo, mas que no olhar de Deus, através da sua palavra, isso não agrada a Deus. E eu queria que o irmão Regilânio nos pudesse também dar uma palavra
nesse sentido em Provérbios, capítulo 2. Os versículos eles vão de 1 a 12. E eu queria que o irmão pudesse discorrer da seguinte maneira. Se nós desejamos proteger as nossas mentes do mal, o que devemos fazer? Então, com a palavra, irmão Regilânio, em Provérbios 2, de 1 a 12. Amém, pastor Carlos. Obrigado. Estava analisando aí essa passagem, uma passagem muito rica, que nos ensina, que nos mostra um caminho, uma direção. Sabemos que Cristo é a verdade, que aí ouvimos muito falar, né? Jesus é a verdade, e essa verdade nos liberta de todo mau entendimento ao qual nós crescemos e aprendemos no nosso decorrer de vida. Eu me refiro para mim, que conheci o Evangelho já adulto, e até mesmo para aqueles que acompanham seus pais desde a infância. Mas para entrar aqui bem literalmente, eu só queria compartilhar algo que devemos entender, você que nos assiste nesse momento. Quando o apóstolo Paulo fala que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo, é justamente onde nós entendemos esse sentimento que tenta controlar as nossas vidas e que precisa ser disciplinado, e que precisamos disciplinar isso em nossas vidas. Quando a gente lemos Provérbios 2, por completo, mas em especial do versículo 1 ao versículo 12, nós vemos uma direção que Deus deu a Salomão e a todos aqueles da posteridade, e assim para nós hoje. Tem princípios, e esses princípios nos direcionam e nos apontam para Cristo. Esses princípios nos direcionam à disciplina, a ter disciplina, a buscar ter disciplina na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana. E interessante que do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos uma questão de temor. O temor a Deus, o temor ao Senhor. Né? Do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos isso bastante forte. E o que é interessante no versículo 9 é que ele diz, então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Quando você vai vendo. E para protegermos, né, nossas mentes do mal, pastor Carlos, eu acredito que, primeiro, entender e conhecer que aquilo que nós temos de bom ainda está contaminado pelo mal, do pecado. O pecado ainda tem contaminado o que há de bom em nós. Quando nós entendemos isso, a gente tem humildade diante de Deus, humildade diante dos irmãos, para poder aprender de cada um. Então, quando a gente entende isso, nós buscamos direção de Deus, buscamos direção mediante o Espírito Santo, em oração, em leitura da palavra, em comunhão com irmãos sadios, em comunhão com irmãos maduros na fé. Então, quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a proteger a nossa mente, começamos a buscar em Deus saúde mental, coisas que nos edificam, coisas que nos ajudam a crescer. Um momento desse que vocês estão nos assistindo é algo importantíssimo. É como o pastor Mac Johnson sempre fala, o que é que nós temos perdidos sem ter esse momento de prazer, de comunhão, de conversação sobre a palavra de Deus, sobre livros que edificam, sobre livros que ajudam a crescer na fé. A Bíblia nos ajuda a crescer na fé e Deus usa homens e mulheres que trazem livros para nos ajudar. Então, o passo é esse, é ter reconhecimento de sua pecaminosidade, reconhecer que é pecador, mesmo salvo em Cristo Jesus, se não tiver cuidado, porque o orgulho antecede a queda, entender que precisamos estar sensível ao Espírito Santo para poder buscar essa santidade. Muitas das vezes sentimos o Espírito de Deus nos incomodando, às vezes com programações, com músicas, com lugares que andamos, com lugares que frequentamos, com amizades, e muitas vezes nós não damos ouvido a ele. Então, tudo começa a princípio daí. Deus nos impulsiona nisso, Deus nos leva a isso através do Espírito Santo, para que venhamos buscar cada vez mais. Então, devemos, acima de tudo, reconhecer isso, que, de uma certa forma, a nossa bondade não está 100% restaurada enquanto não houver ressurreição. Quando nós reconhecemos isso, temos humildade
de buscar na leitura, na oração, na consagração, proteção em Deus para nos livrar de sentimentos maldosos que nos leva a caminhos que não deveria, pastor Carlos. Amém. Deus abençoe, Regilano. Pastor Mac Johnson, por favor, suas considerações aí. Pastor Carlos, obrigado, e obrigado a todos que estão até abrindo seu coração e nos ajudando a entender e a aplicar a palavra de Deus. Pastor Carlos, em termos de aplicação, eu queria dizer, eu creio que esta conversa para o homem de Deus, pode ser, claro, pastor, ou missionário, ou professor, ou diácono, mas o homem de Deus, esta conversa é tão importante. Estava ali contemplando, ouvindo a nosso irmão Regilânio conversar sobre provérbios e contemplando a aplicação destes livros de Romanos, Tiago, Colossenses. E eu fico tão impressionado como aquele versículo 11, o bom siso te guardará. Pastor Carlos, isso é o problema, estamos faltando bom siso. Isso é um problema, porque eu creio que até algumas palavras mais pesadas no vocabulário cristão sobre o coração humano. Não é que meu coração simplesmente é pecaminoso, isso é uma verdade, sem dúvida. Mas e que queria dizer o quê? Queria dizer o quê? Isso são as palavras que, na minha opinião, são até as mais pesadas, porque eu estou confessando o meu coração. Meu coração é desordenado. Meu coração é desordenado. Eu vou priorizar coisas que simplesmente não preciso priorizar. O que está dirigindo as minhas prioridades, as minhas emoções? Eu sei o que eu gosto. Eu sei que eu queria fazer. Eu sei aquele que bate forte no meu coração. E o resultado é, muitas vezes, confessando humildemente, eu tenho um coração desordenado. E quando você observar um pastor que cai em pecado, observar um homem de Deus que cai em pecado, querendo saber o que, te garanto, da fundação, é essa questão do coração desordenado. Então, o que nós estamos falando em capítulo 13 é para nós, como a própria Bíblia diz, vai te conservar, vai te livrar do caminho do mal. Você está querendo ser livrado do caminho do mal? Tem que lidar com seu coração desordenado, em que as emoções estão controlando o seu coração em vez de deixar a razão informada pela palavra de Deus controlar a sua vontade e as suas emoções. E do homem que diz coisas perversas. A tentação de... meus irmãos, eu conheço o Brasil razoavelmente bem, e para um pastor batista estrangeiro, eu já estive em algumas situações que muitos estrangeiros não conhecem. Eu sei exatamente o que está sendo dito ali, do homem que diz coisas perversas, pecaminosas. O problema é que, quando o homem de Deus começa a se alinhar com essas coisas, e pessoas vão perguntar, mas, puxa, pastor Marcos, como isso pode acontecer? Estamos conversando exatamente como isso pode acontecer. Como o coração desordenado, em que as emoções estão sendo mais importantes, estão controlando a vontade em vez de deixar a razão, informada pela palavra de Deus, controlar a vontade, que vai impactar as emoções. Como nós conversamos no início, pastor Carlos, é simples. É simples. É coisa tão simples. Mas não é fácil. E eu vou só encerrar, como o irmão Regilânio acho que já notou, mas deixa eu repetir mais uma vez. Vamos ser honestos. De vez em quando, nossos corações realmente estão desordenados. E precisamos de alguém
com quem podemos conversar. Então, não ande na escuridão como um coração desordenado. Deixa a luz do Espírito Santo até brilhar. E a forma melhor, mais fácil, é para você só ter uma conversa com um amigo de alma, de peito, que você pode dizer, vamos orar sobre isso. Eu estou até batalhando nesta área da minha vida. E vamos até juntar nossas almas e andar como irmãos nesta batalha por santidade, encorajando um ao outro. Esta conversa faz parte, não é a única parte, mas faz parte de um processo pelo qual nós estamos na batalha para deixar nossos corações desordenados ficar em ordem diante do Senhor. É um processo, mas como nós já falamos, pelo poder do Espírito Santo, podemos conquistar e ver as vitórias. Pastor Carlos. Amém. Muito importante isso. Eu fico olhando, quando nós temos a oportunidade de ver algumas histórias bíblicas que nos ensinam o relacionamento nosso com Deus de uma forma bem uniforme, de uma forma bem harmônica. E eu entendo que ali, quando o Senhor chama Noé para que seja feita a arca, eu fico só imaginando essas questões de como nós poderíamos trabalhar isso hoje na nossa vida. Imagine um Deus Santo vindo a Noé e dizendo, olha, faça uma arca, porque eu me desagradei desse povo, o pecado contaminou todo o seu coração, eles não estão entendendo o propósito para o qual eu os criei. E eu imagino ficar 120 anos fazendo uma arca. Como estava o coração daquele homem em detrimento aos outros. E aí que nós vamos entender qual é o propósito de Deus. Porque não é, nós vamos ver ali que em nenhum tempo ele questionou Deus. Ele nunca perguntou, mas por quê? Por que só eu? Por que todo esse tempo eu não tive nada a ver com isso? A minha arca, eu nunca fiz uma arca que não chove, aqui não tem água. Talvez para hoje, os nossos tempos, como é que nós estamos? Estamos buscando tanta coisa, de repente vem uma pandemia e ela nos prende de uma maneira única que nós nem imaginávamos. E Deus diz assim, olha só, se vocês não estivessem na arca de Cristo Jesus, ele sendo o comandante da vida de vocês. Então, para nós é importante entendermos esse significado, essa busca da santidade, esse entendimento da razão em confrontação com o nosso coração. E examinando isso, eu gostaria de perguntar ao nosso irmão pastor Francisco Ponte, o Salmo 1, dos versículos 1 e 2. Qual é a relação entre a santidade e a nossa vontade, das emoções ou razão? Gostaria que o pastor discorresse isso para nós entendermos um pouco esse Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Muito bem, o Salmo 1 é bem conhecido, né? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, né? Mas na lei do Senhor ele se deleita, né? Então, a santidade de Deus, a santidade, a nossa santidade, né? A santidade de Deus é perfeita. A nossa santidade envolve aí essa questão do intelecto, né? Da vontade e das emoções, essas faculdades, embora sejam em nós, devido ao pecado, imperfeitas, né? A emoção muitas vezes toma conta do nosso ser e faz com que nós venhamos perder a racionalidade. E aí eu estou falando de Noé, eu também me lembro de Daniel, né? E mesmo diante de crises, Daniel, oposições,
perseguições políticas, né? Ele conseguiu se manter equilibrado, porque Daniel ele não se contaminou com as coisas da Babilônia desde o início, desde jovem, e ele entendia perfeitamente o que era ser um homem feliz, né? Porque ele temia a Deus. E o temor de Deus é que nos leva a ter sabedoria. E devemos procurar, então, não andar de maneira nenhuma no conselho dos ímpios. Devemos nos deter no conselho de Deus. E Deus é tão bom, tão amoroso, né? Que nos deixou a palavra, o manual da vida, a Bíblia, para que nós pudéssemos, assim, saber discernir e fazer aquilo que agrada a Ele. Daniel não procurou agradar a ele mesmo. Você vê o exemplo de Daniel, ele é maravilhoso, né? Do começo ao final, Daniel ele sempre buscou agradar e obedecer a Deus. E como novas criaturas em Cristo Jesus, devemos assim estar plenamente buscando fazer a vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas que as nossas faculdades mentais, não é fácil. Falar é fácil, né? Falar é muito fácil. Na prática, é bem complicado, né? Nós vivemos num mundo onde há muita competição. Então, nós precisamos estar sempre, como Daniel, prontos para vencer as batalhas que possam surgir em nossas vidas, como a pandemia, ou mesmo um problema no trabalho, ou mesmo no ministério, né? Então, nós precisamos ter sabedoria, esclarecimento, e só podemos fazer isso através da devoção, da dedicação, da oração, do entendimento, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ok? Então, nós devemos estar fugindo do pecado, fugindo das más influências e limpando a nossa consciência, para que possamos, assim, trilhar um caminho de santidade diante de Deus e diante dos homens. Um grande exemplo é o de Daniel. Ok, querido? Amém. Muito bem. Pastor Marcelo, em João 5, capítulo 5, versículo 39 e 40, como nós podemos relacionar esse versículo entendendo a questão da santidade entre as nossas vontades, emoções ou razões? Por favor. Capítulo 5, 39 e 40, né? Não estou ouvindo. Está indo agora o som? Agora sim. Tá. Okay. O texto de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. 40, que diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julguem ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. No contexto de santidade, né, a palavra santidade é tão fácil falar, mas é tão difícil exercer na vida de cada um de nós. E o texto aqui de João, o Evangelho de João, ele fala que a própria palavra de Deus, né, ela testifica quem é Cristo Jesus na nossa vida. E nós precisamos entender isso e compreender isso. Testificar de Cristo. Aonde aprendemos a testificação do amor de Cristo para conosco? É na palavra do Senhor.
conhecendo, buscando, aprendendo, aprofundando, né? A palavra mais exata que eu vejo aqui é aprofundar no estudo bíblico, onde vai ajudar a conhecer o verdadeiro amor de Deus para conosco. Essa profundidade, de entendimento está na palavra de Deus. E aí, buscando na palavra de Deus, a nossa ansiedade vai ser sanada, os nossos desejos vai ser absorvidos, curados, vai realizar na vida de cada um de nós tudo o querer de Cristo para conosco. Quando o Francisco falou lá no Salmo capítulo 1, né, versículo 1, e ele vem trazer para nós que precisamos e necessitamos de ter um desenvolvimento para examinarmos a palavra de Deus. É um complemento. Exato. É um complemento na nossa vida. Que bom. Deus abençoe. Pastor Francimário está aí? Não. Ok. Irmão Regilânio, por favor, discorra também dentro dessa mesma linha de raciocínio, Efésios capítulo 4, versículo 17 e 19, e nos ajude a entender o que a palavra de Deus também nos ensina a respeito de santidade e vontades e emoções e razões. Por favor. Amém, pastor Carlos. Vamos para o texto. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eu vou começar de trás para frente aqui, já que Paulo, aos Efésios, ele está pedindo para que haja um procedimento de filhos da luz, que aquilo que eles viviam outrora não seja mais referência de vida, mas que a referência de vida seja Cristo. E Paulo também levava essa referência de Cristo na sua vida, ele mesmo diz isso. Mas quando nós vemos que os gentios que têm perdido toda a sensibilidade e se entregaram à depravação, se entregaram aos desejos pecaminosos, cometendo qualquer tipo de impureza, é o que Deus está alertando para os seus filhos. Outrora, vocês viviam assim. Em outrora, vocês amavam ter essas práticas. E se vocês não tiverem cuidado, vocês vão continuar a viver nessa prática, porque eu deixarei vocês viverem o que vocês realmente querem, que é uma coisa que às vezes nós esquecemos. Quando há um novo nascimento, quando entendemos esse novo nascimento, como já foi falado aqui, quando Cristo começa a habitar em nossos corações por meio do Espírito Santo, nós começamos a ver que tudo isso desagrada a Deus, mas acontece que quando vai passando os anos, a gente continua na caminhada, a gente muitas vezes vai crescendo na fé, a gente começa a entender que tem coisas que Deus quer que venhamos tomar decisões, quer que venhamos não só tomar decisões, mas também a praticar essas decisões que nós tomamos de acordo com a sua palavra. Só que muitas vezes nós flertamos com o pecado, como o pastor Carlos já tinha falado outrora. Além de flertar com o pecado, nós começamos a paquerar, porque você flerta é aquela olhada, paquerar você começa a piscar os olhos, você começa às vezes a mandar bilhetinho, né, na minha época de namoro, usando esse termo. Então, nós usamos muitas vezes isso e muitos de nós não atentam para isso. Muitas das vezes nós não entendemos que quando tomamos a decisão por Cristo, e quando descemos as águas, ou aspergir a água, dependendo de cada profissão, mas quando descemos as águas e subimos, nós não estamos mais voltando como antes. Nós estamos se assemelhando a Cristo
e para viver uma vida de ressurreição, não na plenitude, é claro, mas é uma sombra daquilo que iremos viver. Então, para vivermos dessa forma, temos que ser sensíveis à voz do Espírito, porque é algo que é batido e mastigado, amados, que vocês que estão nos assistindo. Para você, às vezes pode dizer assim, de novo a mesma questão? Sim, porque é preciso estar sempre lembrando. Se nós não buscarmos viver uma vida que agrada a Deus, Ele nos reprovará. Isso é um fato. Ele vai chegar e vai reprovar, porque não tem como eu ser filho da luz e continuar andando como vivia antes, seja na orgia, seja na prostituição, seja na mentira, seja enganando o meu irmão, eu compro e não pago, faço negócios e não cumpro minha palavra, até mesmo em coisas simples, é coisa simples mesmo. Uma promessa que fazemos para um filho, uma promessa que fazemos para nossa esposa, um passeio que prometemos e não cumprimos para os nossos filhos, para nossas filhas, um sorvete que falamos que vamos tomar e não tomamos. Esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas é o que vai fazer diferença, primeiramente, para dentro da família e para os demais. Por isso que ele diz, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, ele diz, eu insisto, eu estou falando para vocês, acordem, estou insistindo, porque o Espírito de Deus insiste conosco todos os dias, quando acordamos, quando caminhamos e quando vamos dormir. Ele insiste que devemos ter uma vida. Agora, claro, a vida de santidade do padrão de Deus não é o padrão humano, porque a minha vida de santidade que Deus coloca para mim, muitas vezes, não vai ser igual ao que é colocado para o pastor Carlos, para o pastor Francisco Pontes e assim em diante. Tem muitas coisas que se assemelham. Prostituição, bebedice, tagarelice, tudo isso se assemelha a essa santidade. Mas tem coisas na minha área de vida que Deus vai requerer mais de mim do que na vida do pastor Carlos, do pastor Francisco Pontes. Vai ter coisas na área da vida do pastor Francisco Pontes, Francisco Carlos, que Deus vai requerer mais deles do que de mim. No meu caso, são muitas áreas. A bebida é uma delas. Então, como eu disse, não vou entrar nesse detalhe, mas a santidade de Deus é algo que o Espírito Santo coloca em nossos corações e devemos estar sensíveis. E a sensibilidade, pastor Carlos, só se consegue através da oração, leitura da palavra, e jejum, e estar em comunhão com irmãos maduros na fé e que amam a Deus verdadeiramente. Amém. Que bom. É muito importante nós estarmos ouvindo esses esclarecimentos a respeito disso. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo diz assim, foge também dos desejos da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que invocam o Senhor com um coração puro. Aqui também fica um alerta aos jovens, né? Porque o jovem ele é desprendido. O jovem hoje ele tem, nessa questão do mundo, esses desejos ardentes, essas paixões em olhar para as coisas do mundo, e muitas vezes ele traz isso para dentro da própria igreja como sendo algo natural, como sendo algo normal. Talvez a forma como o seu ídolo ali se veste, a forma como o seu ídolo age, a forma como ele se traja, a forma como é o seu cabelo, a sua barba, enfim, aquelas coisas que nós bem sabemos, porque já fomos jovens também e passamos por esse tipo de experiência, em que somos levados pelos desejos, pelas emoções, fugindo à razão daquilo que é a vontade de Deus. Então, é muito importante o que nós estamos falando aqui, e isso edifica a cada um de nós também. Eu achei muito interessante aqui no capítulo 14, porque o Dr. John Oil ele diz sobre os hábitos da santidade. E ter esses hábitos da santidade, né, é entender que a nossa inclinação ela é maior para o pecado, embora somos salvos por Cristo, o nosso coração ainda não está aperfeiçoado na santidade pura e verdadeira, que talvez nós só atinjamos esse objetivo na glória de Deus, quando o Senhor voltar e nós sejamos transformados com novos corpos. Mas ele diz algo interessante, atos repetitivos do consentimento da vontade ao pecado podem gerar uma disposição e inclinação da vontade
para uma propensão e prontidão para consentir o pecado mediante qualquer solicitação oferecida pelo pecado. Não há restrição. Às vezes nós não barramos o pecado. O pecado ele é aberto. O pecado parece que tem momentos que ele satisfaz. Por quê? Nós não podemos esquecer que saímos de um mundo pecaminoso, mas que ainda há as raízes que estão ainda incrustadas, que só o Espírito de Deus pode arrancar. Nós temos o hábito de cortar a árvore, mas só o Espírito de Deus pode arrancar a raiz do mal, dos pensamentos ruins, da forma errada de agirmos, de pensarmos em relação a Deus. Então, esses hábitos eles acabam, de uma maneira, se aprofundando tanto como padrões emocionais de pensamentos que ficam em nossa mente. O pastor Mac Johnson disse que quando nós temos algo que nós colocamos na nossa mente como tipo da pornografia, essa coisa ela fica incrustada. Por mais que eu não esteja fazendo, eu preciso tomar muito cuidado até com o que eu assisto dentro da TV, porque talvez uma dançarina faça-me retornar ao velho homem. E essa é a guerra interna entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Há uma guerra muito forte interna. A questão é quem vai vencer. Vencerá aquela que eu alimento. Se eu alimentá-lo, o Espírito de Deus, com a palavra, com a oração, com a dedicação, com a compreensão, com o crucificar do meu eu, não é? O meu eu tem que ser crucificado, e ele foi com Cristo. Mas se eu começar a dar vazão, isso vai se tornar algo muito forte. E esses hábitos, eles vão criando raízes novamente. Então, nós precisamos muito, muito, muito orar a Deus e pedir, foge também dos desejos. Embora nós sejamos homens, hoje eu, no meu caso, já avô, né? Mas eu também preciso fugir do desejo, porque há um retorno. Eu não estou imune ao pecado. Você não está imune, nós não estamos imunes. Só que nós precisamos ter o discernimento espiritual para dizer não ao pecado. Pastor Mac Johnson, suas considerações, por favor. Querido pastor Carlos, eu queria expressar gratidão hoje para nos facilitar nesta conversa, todos os participantes. Finalizando, eu vou dizer que eu não tenho nada para falar, porque tudo já foi dito aqui com estas reflexões e aplicações da palavra de Deus. Eu só queria encerrar numa forma um pouquinho diferente, e vocês, claro, todos os participantes, e vocês que estão assistindo a esta conversa por meio desta gravação, queria só chamar a sua atenção ali, lá no final, ou no meio da guia do estudo, a parte final sobre o resumo do capítulo 14, Dr. Bridges ele anota alguns princípios que nós precisamos entender para ter hábitos santos e saudáveis. Eu queria só destacar estes hábitos e desafiar cada um de vocês deixar estes hábitos, princípios, tornar-se desafios para você colocar na prática, na sua vida, na sua própria busca de santidade. A primeira coisa para ser relembrada o primeiro princípio aqui: os hábitos são desenvolvidos e reforçados pela repetição frequente. Meu querido irmão, homem de Deus, pastor missionário, você já sabe, a pergunta é dura, quem sabe até envergonhosa, mas quais são os hábitos que vocês estão fazendo, que estão reforçando por meio da sua repetição, hábitos de pecado que simplesmente, como Salmo capítulo 1 diz, e como Provérbios capítulo 2 diz, se continuar, a finalidade será ruim. Então, dá nome ao boi. Dá nome a essa área do seu coração que está desordenado. Vamos confessar, porque se continuar neste caminho, os resultados serão dolorosos. 2.
O segundo princípio para quebrar hábitos pecaminosos é adquirir novos hábitos santos e nunca deixar ocorrer uma exceção da sua resistência contra o pecado. Então, é sexo, então você já sabe. Você não vai assistir mais aquelas programações. Desonestidade, você já sabe. Você não vai mexer mais naquela área de assunto. Bebida, você já sabe que não dá para mim agora mexer mais com isso. Exatamente isso que Salmo capítulo 1 está dizendo. Provérbios 2 está dizendo. Não dá para você entrar aquele caminho. Não dá para você ouvir aquele discurso. E simplesmente não dá para você abrir a mão da sua decisão. Se sua decisão é de buscar santidade, o único jeito de buscar santidade é buscar santidade. E eu queria destacar aquela expressão, nunca deixar ocorrer uma exceção. Se tiver uma exceção, vamos dar nome ao boi. Isso é pecado. E pecado só tem um propósito, que é destruir seu testemunho, estragar a sua vida e, finalmente, levá-lo ao julgamento. Então, não deixa pecado ter espaço na sua vida. E vamos encorajar uma a outra como homens de Deus, com este desafio. 3. O terceiro princípio é que seja necessário ter diligência em todas as áreas da vida para garantir o sucesso em uma área da sua vida. É possível que você esteja até lutando com um grande pecado. Pastor Johnson, isso está tão complicado, eu estou lutando nesta área. Qual seria a sua palavra de exortação, aconselhamento? Comece com coisas pequenas. Dá prioridade àqueles pequenininhos. Pecados pequenos na sua vida. E além de batalhar contra este pecado maior, focalize também em batalha contra todos os pecados. Qualquer coisa que Deus está dizendo, Marcos, está errado, seu coração está desordenado nestas áreas. Então, declara guerra contra tudo. Esteja até trabalhando com coisas pequenas e coisas maiores. Por quê? O Dr. Owen fala sobre obediência universal. Eu sempre detestei aquela palavra do Dr. Owen. Detestei, porque eu tenho pequenininhos, pecados pequenos que são meus amiguinhos. E para mim dizer, não, mate também. O Dr. Owen diz, mate também. Porque muitas vezes você vai achar a força de matar aquele leãozinho, o leão, por meio de também, se for necessário, matar o leãozinho. Então, obediência universal em coisas grandes e até coisas pequenas. E, finalmente, deixe-me fazer uma leitura final desta exortação. Por último, não desanime pelo fracasso. Meu irmão, homem de Deus, não desanime pelo fracasso. Há uma grande diferença entre falhar e se tornar um fracasso. Tornamos-nos um fracasso só quando desistimos na luta contra pecado. Quando paramos de tentar resistir os ataques do inimigo. Mas enquanto estejamos trabalhando para mudar estes hábitos pecaminosos, independentemente de quantas vezes falharmos, nós não enfraquecemos. E temos toda razão de antecipar progresso na batalha contra o pecado. Então, meus irmãos, deixe isso seja para você um encorajamento. Porque a vitória é possível em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Temos só mais 2 reuniões sobre o conteúdo deste livro. Então, não perca a semana que vem, quando voltar e conversar com este grupo de homens de Deus e outros que vão participar nessa conversa, encorajando uma a outra em nossa busca de santidade. E até a nossa próxima conversa.